Capítulo 9. Uma descoberta que valeu a pena. Os outros concordaram mais tarde que Jill tinha sido mesmo maravilhosa naquele dia. Assim que o rei e os outros caçadores partiram, ela começou a fazer uma visita turística pelo castelo, indagando tudo, mas de um jeito tão inocente e criançola que ninguém poderia suspeitar de uma intenção secreta. Apesar de falar sem parar, não se deve afirmar que conversava, tagarelava e ria infantilmente. Fez agradinhos a todo mundo. Lacaios, porteiros, mucamas, damas de honra, velhos lords, gigantes que não caçavam mais, aguentou os beijos ou agarros de vários gigantas, muitas das quais parecendo sentir pena dela, suspiravam, coitadinha, sem no entanto explicar o porquê. Ficou especialmente amiga do mestre Cook e descobriu o fato importantíssimo de que havia uma porta dando na copa para fora do castelo. Não era preciso atravessar o pátio ou passar pelo grande portão de entrada. Na cozinha, bancou a gulosa, comendo todos os beliscos e raspas que o Cook e os ajudantes lhe ofereciam com satisfação. Lá em cima, entre as damas, perguntava sobre que roupa usar na grande festa, até que na hora poderia ficar, se devia dançar com algum gigante pequenino, depois ficava vermelhinha quando se lembrava disso mais tarde. Inclinava a cabeça para um lado toda boboca. Os adultos gigantes, ou não, achavam isso muito engraçadinho, enrolando os cachinhos e fazendo um trejeito, perguntava: "Ah, eu queria tanto que a festa fosse amanhã mesmo, você não? Vai demorar muito para chegar." E as gigantas todas achavam isso um amor. Algumas tapavam os olhos com um lenço como se fossem chorar. "Eles são uma gracinha nessa idade", disse uma giganta para outra. "Chega a ser uma pena." Que Brejeiro também se esforçaram muito. Mas a verdade é que as meninas faziam esse tipo de representação muito melhor que os meninos, e os meninos ainda fazem melhor que os paulamas. Na hora do almoço aconteceu uma coisa que os deixou ainda mais ansiosos para dar o fora. Almoçaram no grande salão numa mesinha especial perto da lareira. Numa mesa enorme, um pouco adiante, comiam também uns 6 gigantes. A conversa deles era tão barulhenta que as crianças deixaram de prestar atenção ao que diziam, do mesmo modo que a gente se desliga da barulhada do tráfego da rua. Estavam comendo carne fria, uma caça que Jill nunca tinha provado antes, mas estava gostando. De repente, Brejeiro virou-se para os dois e a cara dele estava pálida, que era possível enxergar a palidez sobre o aspecto enlameado de sua fisionomia. "Parem de comer", disse ele. "Nem mais uma garrafada." "Que está acontecendo?" perguntaram. "Não estão ouvindo o que os gigantes estão dizendo?" "Que bom pernil macio", disse um. "Então aquele cervo era um mentiroso?" disse o outro. "Por quê?" perguntou o primeiro. "Ué, quando foi agarrado, ele implorou: 'Não me matem, minha carne é muito dura, vocês vão me detestar.'" Jill só entendeu tudo quando Eustáquio arregalou os olhos e exclamou: "Epa, estamos comendo um cervo falante?" A descoberta não produziu sobre os 3 um efeito idêntico. Jill, que era novata naquele mundo, sentiu com pena do pobre cervo e pensou horrores dos gigantes que o haviam matado. Eustáquio, que lá estivera antes e que fizera pelo menos uma grande amizade com um bicho falante, ficou indignado com aquele crime sangue frio. Mas Brejeiro, narniano de nascença, sentiu-se muito mal, como sentirá um ser humano que tivesse almoçado um bebê. "Provocamos a ira de Aslan", disse ele. "É o que acontece quando não obedecemos aos sinais. Pesa sobre nós uma maldição. O melhor que poderíamos fazer era cravar estas facas em nossos corações, se isso nos fosse concedido." Pouco a pouco até Jill passou a aceitar esse ponto de vista. Uma coisa foi certa: ninguém quis comer mais. Estava chegando a hora decisiva, da qual dependeria a esperança de fugir. Todos se encontravam nervosos, postaram-se na passagem e esperaram os gigantes ainda mais um bom tempo no salão depois de terminado o almoço. O careca contava um caso. Ao final, os 3, como quem não quer nada, foram caminhando devagarzinho para a cozinha. Ainda havia uma pá de gigantes na copa, lavando e arrumando as coisas. Foi de morte esperar que terminasse o trabalho. Por fim, lavaram as mãos e se foram, um atrás do outro. Só ficou na cozinha uma velha giganta que mexia uma coisa e outra, até que os 3 compreenderam, horrorizados, que ela não tinha a intenção de sair. "Bem, meus amorecos", disse ela, "façam-me um favorzinho, vejam se a porta da copa está aberta." "Está", respondeu Eustáquio. "Ótimo, assim o gatinho pode entrar e sair quando quiser." A giganta sentou-se numa cadeira, pôs os pés sobre uma banqueta, dizendo: "Acho que vou dar um cochilo. Se a droga daquela caçada não acabar,
cedo demais. As crianças se animaram quando ela se referiu ao cocheiro, mas ao ouvi-la mencionou a volta dos caçadores quase desfaleceram. A que horas eles costumam voltar? Perguntou Jill. Ninguém sabe, mas fiquem quietinhos, só por um pouco, meus amorecos. Os três foram para o fundo da cozinha, de onde teriam deslizado para a copa se a giganta não abrisse os olhos para espantar uma mosca. Só depois que ela estiver dormindo mesmo, murmurou Eustáquio. Agrupados num canto, ficaram observando. A ideia de que os gigantes poderiam chegar a qualquer momento era de arrepiar, e a giganta se revirava sem parar. Não aguento mais isso, perguntou Jill, procurando com os olhos alguma coisa que a distraísse. Bem em frente estava uma mesa limpa, com duas travessas e um livro bem aberto em cima. Travessas gigantes, é claro, Jill. Achou que uma delas daria uma boa cama. Subiu no banco, ao lado da mesa, e deu uma espiada no livro. Leu o seguinte: pato assado. Ave realmente deliciosa, pode ser feita de várias maneiras. Um livro de receitas, refletiu Jill, sem maior interesse, e espiou por cima do ombro. Os ombros da gigante permaneciam fechados, mas não demonstravam que ela estivesse de fato dormindo. Jill deu outra espiada no livro, que era escrito de ordem alfabética. Acima do pato assado estava uma receita que fez o coração ficar gelado. Pastelão humano. Este elegante bipedezinho, há séculos é apreciado pela delicadeza de seu paladar, constituía uma tradição da festa de outono, e é servida entre o peixe e o assado, para temperar pastelão humano. Não conseguiu ir adiante, virou-se a giganta, sofria de acesso de tosse. Jill deu uma contemplada nos outros dois e apontou o livro. Ambos subiram no banco e curvaram-se sobre as páginas imensas. Eustáquio estava ainda lendo como fazer de um homem um delicioso pastelão, quando o brejeiro mostrou o que vinha logo abaixo. Pau lama super cozido. Grandes mestres de culinária não recomendam este animal para o consumo de gigantes, por causa da sua consistência fibrosa e do sabor da lama. No entanto, esse sabor pode ser reduzido. Jill fez aos dois um sinal. A boca da gigante estava meio aberta e de um nariz saía de um barulho que naquele momento era mais doce do que a música mais linda. Ela roncava. A questão agora era andar na ponta dos pés, não se afobar, respirar leve, passar pela copa de gigante cheira muito mal, e ganhar a luz fraquinha de uma tarde de inverno. Chegaram ao alto de um caminho agreste que descampava numa lareira. Do lado direito do castelo, infelizmente, podia-se ver a cidade em ruínas. Em poucos minutos encontravam-se de novo na estrada larga e íngreme, que descia do portão principal do castelo. Podia ter uma vista completa das janelas daquele lado. Se fossem poucas janelas, teriam alguma chance de não serem vistos, mas o caso é que eram muitas janelas. Também percebiam agora que a estrada e toda aquela extensão do terreno entre eles e a cidade em ruínas não poderiam servir de proteção nem a uma raposa. Era tudo pedra e capim. Para piorar, usavam as roupas arranjadas pelos gigantes. Menos brejeiro, para quem nada servirá, Jill usava uma veste verde de tonalidade viva com um manto escarlate debruado de pelica branca. Eustáquio ia de calção escarlate, túnica e manto azuis, uma espada de punho dourado e um gorro esplumado. E que cores mais lindas, respondeu o brejeiro. O pior arqueiro do universo não erraria os dois. Por falar nisso, vamos sentir falta dos nossos arcos muito em breve. Meio leves também eram as roupas, não. Levíssimas, estou te irritando de frio, respondeu Jill. Poucos minutos antes, lá na cozinha, ela achava que se conseguiam escapar do castelo, estaria tudo resolvido. Agora compreendia que estava apenas no começo, na parte mais perigosa da aventura. Ânimo, firme, falou o brejeiro. Não olhe para trás, sem pressa. Aconteça o que acontecer, não corram. Vamos fingir que só estamos dando uma voltinha. Se encontrarmos um gigante, não é de todo possível que ele possa desconfiar de nada. Mas se parecer que estamos fugindo, estaremos feridos. A distância até a cidade em ruínas parecia maior. Ouviram um barulho, Jill perguntou o que era. Tropas de caça, cochichou Eustáquio. Nada de correr, falou o brejeiro. Só quando eu mandar. Jill não resistiu à vontade de dar uma olhadela para trás. A menos de 1 quilômetro, os caçadores retomavam a esquerda. Continuaram a passo. De repente ouviu-se um grande clamor de vozes e gritos. Brejeiro bradou. Já nos viram? Corram! Jill juntou as saias compridas. Que coisa mais chata!
fugir desse jeito, e correu. Não havia engano possível. Já podia distinguir a melodia das trompas. Ouvia a voz do rei berrando: peguem, peguem, não deixe fugir meus pastelões. Era a última corrida atrapalhada, com o vestido escorregando em pedras soltas, os cabelos entrando na boca, o peito doendo e as trompas cada vez mais próximas. Tinha agora de subir a colina, galgando encostas pedregosas que conduzia ao primeiro degrau da escada dos gigantes. Não sabia o que poderiam fazer chegando lá, mas não adiantava pensar nisso. Sentia-se uma caça com a cachorrada atrás dela. Tinha de correr até não poder mais. O pau-lama já ia na frente. Chegando ao primeiro degrau, deu uma parada, olhou à direita e entrou velozmente por uma fenda. As compridíssimas Eustáquio, depois de uma certa hesitação, sumiu atrás dele. Jill, embaleando e ofegante, chegou ao local de 1 minuto depois. A fenda nada tinha de comprimento, pouco mais de 30 centímetros de altura. Era preciso raspar o chão para entrar. Levava algum tempo. Jill tinha certeza de que seu calcanhar seria agarrado por um cachorro antes de chegar lá dentro. Rápido! Pedras! Tampem a saída! Era a voz de brejeiro no escuro, ao seu lado. Só chegava ao buraco a luz cinzenta que ecoava pela fenda. Jill ainda conseguia ver as pequenas mãos de Eustáquio e as grandes mãos do sapo de brejeiro, a empilhar grandes pedras com a rapidez do desespero. Entendeu logo a importância daquilo e começou a ajudar. Antes que os cães começassem a latir e reganer, a boca da fenda estava tampada. Agora, naturalmente, a luz se fora. Mais adiante, depressa, comandou a voz de brejeiro. De mãos dadas, gritou Jill. Boa ideia, falou Eustáquio, mas não foi muito fácil encontrar as mãos no escuro. Os cães já fungavam lá fora. Vamos ver se podemos ficar em pé, sugeriu Eustáquio. Podiam. Brejeiro estendeu a mão para trás. Eustáquio estendeu a mão para Jill, que teria preferido 1000 vezes ser a do meio e não a última. Começaram a avançar, experimentando o chão com os pés e tropeçando para frente na escuridão. Brejeiro deu uma grande parede de rocha. Viram-se um pouco fora à direita e prosseguiam. Existiam outras curvas e voltinhas. Jill não tinha o menor senso de direção, ignorando por completo onde ficará a boca da caverna. Ouviu-se a voz de brejeiro. O problema é saber o que seria melhor: voltar, se for possível, e proporcionar um grande prazer aos gigantes, ou enfrentar os dragões que devem existir nesse buraco. Da minha parte, tudo aconteceu um átimo. Ouviu-se um grito selvagem, um ruído de pedras despencando, e Jill viu-se escorregar, 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 sem esperança, cada vez mais velozmente, por uma descida cada vez mais íngreme. E não era uma descida macia e firme, mas feita de pedrinhas e detritos, e escorregando, mais deitada do que em pé. E quanto mais os três deslizavam para baixo, mais coisas se desconjuntavam, mais barulhento, mais empoeirado, mais precipitado ficava aquele escorregar sem fim. Jill pensou que as pedras que ia descolando ao passar deviam estar machucando horrivelmente Eustáquio e brejeiro, deslizando a uma velocidade espantosa. Estava certa de que partiria em pedacinhos quando chegasse ao fundo. Nem tanto. Ela tinha ferimentos por todo o corpo, é verdade, e a coisa espessa e úmida em seu rosto parecia sangue. Havia tanta terra, tanta pedra e tanta coisa ao redor dela, e até em cima, que não conseguiu levantar-se. A escuridão era tanta que dava no mesmo abrir ou fechar os olhos. Silêncio absoluto. Foi o pior momento da Jill, que se pôs a imaginar se estaria ali sozinha, se os outros. Percebeu movimentos perto. Os três começaram com a voz trêmula a verificar se alguém tinha quebrado algum osso. A gente não vai ficar em pé nunca mais, disse a voz de Eustáquio. Já notaram como você está quietinho aqui? Era a voz de brejeiro. Devemos ter escorregado um bocado, 1 quilômetro por aí. Depois de um silêncio, voltou a voz de brejeiro. Minha binga sumiu. Nova longa pausa. A voz de Jill. Estou com uma sede danada. Nenhuma sugestão? Não havia nada a fazer. Isso era óbvio. Por enquanto não sentia tão horrorizados quanto seria de se esperar. E porque se encontravam exaustos. Muito tempo depois, sem o menor aviso, ouviu-se uma voz completamente estranha. Sentiram logo que não era a única voz no mundo pela qual secretamente esperavam. A voz de Aslan era uma voz escura, monótona e cavernosa que perguntou: que fazem aqui criaturas do mundo de cima?